Ô Zé, vamos seguir adiante aqui. Você citou aí a questão da extrema-direita, né? Lá em Curitiba é basicamente isso, né? E o Bolsonaro também foi criticado por ter abandonado o candidato lá para quem ele indicou o vice. Você vai contar a história. Qual que é o tamanho da divisão, da extrema-direita no Brasil, Zé? Olha, o problema ainda não é muito grande, mas ela é crescente, né? Está abrindo várias fissuras em vários lugares diferentes. Então, essa manifestação do Malafaia é uma manifestação, eu diria, ainda mais preocupante do que as manifestações de fissura, de racha que tinham acontecido antes, porque ela pega esse segmento religioso, evangélico, né? Que o Malafaia é um dos grandes líderes. Ele fala uma coisa muito interessante, né, na entrevista para Mônica Bergamo, que, ao contrário do Bolsonaro, o Pablo Marçal sabe usar a linguagem evangélica. Sabe citar lá os versículos, sabe usar as palavras-chave, e enquanto o Bolsonaro, que é um fiel de ocasião, né? Só quando lhe convém que ele Isso. demonstra qualquer coisa de relativa à fé, não sabe. E ele diz que ao criticar, né, ao brigar com o Marçal, ele fala uma coisa interessante. Ele diz que o Marçal é uma pessoa muito inteligente e um grande manipulador, que são as duas características típicas de um psicopata. É, A entrevista está muito boa, vale a pena ler na íntegra, porque ela Vale. tem vários detalhes saborosos e que são reveladores também. Então, tá claro, como disseram aqui até os analyzers, que tem uma componente religiosa, porque o Marçal lança um novo modelo de conexão direta com Deus, que ele só paga um pedágio para o Marçal, mas não precisa pagar dízimo todo mês, né? Ou seja, deixando as igrejas de lado. Então, botou em risco o negócio do Silas Malafaia. Dá para entender por que que ele está tão bravo assim, né, com o Pablo Competição. Marçal. Competição, concorrência, só que não é uma concorrência de outra igreja, né? É uma concorrência e não é geográfico, porque tem uma coisa interessante nessa história do Marçal. Como ele é uma campanha 100% digital. Quer dizer, não existe campanha de rua do Marçal, não existe presença física, não existe geografia. Acaba subverte também as igrejas evangélicas que têm um componente geográfico, né? Isso. Você tem uma área de atuação meio limitada ao local onde você frequenta, né? Difícil Isso. você tem lá os cultos pela televisão, os cultos pelas redes, mas o público fiel de verdade que paga o dízimo é quem vai, fisicamente de corpo presente. Se aparece um concorrente que fala, ó, não tem igreja, não tem dízimo, você não precisa vir aqui, só me dá um Pix de vez em quando, pô, você está colocando em risco todo um modelo, né, de negócio. É isso aí. Então, assim, tem esse aspecto que é um aspecto novo e importante. Já tinha aparecido durante a campanha a questão da digital. O Marçal provou que tem uma capacidade de mobilização digital muito maior do que o Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, todos os Bolsonaros juntos, somados e multiplicados. E eram Ele vistos está como no. mestre disso daí, eram vistos como Não, craques. Ficaram no viraram chinelo. jardim da infância. Boa, É Zé. outro nível, tá certo? E tanto foi assim que o Nicolas Ferreira, deputado federal mais votado do Brasil, também um cara digital, que também vende curso pela internet, que também usa as mesmas táticas do Marçal, pulou de barco. Né? Ele desembarcou do barco bolsonarista e entrou no barco do Exato. Marçal. Né? Isso. Então, assim, a impressão que me dá é que a direita está rachando porque viu que do ponto de vista da técnica digital, da tática digital, o Marçal é melhor do que o bolsonarismo, né? Ele já está num patamar acima.
Dois, do ponto de vista das igrejas religioso, o Bolsonaro, ao se omitir em criticar alguém que cria concorrência direta com elas, botou elas em risco. Mas tem um outro aspecto que ainda não foi falado, que nem o Malafaia menciona, nessa tibieza do Bolsonaro, de falta de liderança, né? Fala, que raio de líder é, que porcaria de líder é esse que não lidera, né? Que é um outro aspecto que é mais profundo e é tão antigo que eu acho que as pessoas esquecem, que é a inconfiabilidade e o egoísmo do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele nunca trabalhou junto. Ele sempre foi ele com ele mesmo. Ele faz o jogo do tudo meu, assim como o Marçal também faz. Por Isso. isso que o Bolsonaro passou por 12 partidos na vida dele. Tudo bem que alguns trocaram de nome, não foi culpa dele. Mas ele começou no Partido Democrata Cristão lá em 1989, depois mudou para o PPR, que era o Partido Progressista Reformador, que mudou o nome para Partido Progressista Brasileiro, que mudou o nome para Partido Progressista. Mas, de qualquer jeito, aí já foram quatro siglas diferentes. Depois ele foi para o Isso. PTB, brevemente. Daí saiu do PTB, foi para o PFL. Aí o PFL mudou de nome para DEM. Democratas, ele, né, permaneceu um tempo. Depois ele voltou para o PP. Daí ele foi para o PSC, o Partido Social Cristão. Daí ele foi para o PSL, o Partido Social Liberal, pelo que ele alugou para disputar a eleição presidencial de 2018. Aí ele tentou criar o próprio partido, Aliança pelo Brasil, não conseguiu, justamente porque ele não é um cara de partido, ele não é um cara Isso. que quer ser fiel a um ideário, que quer ser fiel aos seus companheiros. É ele a ele. É ele e os Isso. filhos, mais ninguém, né? E agora está no PL, que não é dele. O PL é do Valdemar Costa Neto. Por que que o PL é do Valdemar Costa Neto? Porque quem administra o bilionário é o partido mais rico do Brasil. Quem administra o caixa do PL chama-se Valdemar Costa Neto. Quem Isso. paga o salário do Bolsonaro é o Valdemar Costa Neto. Não é o Bolsonaro que paga o salário do Valdemar, é o Isso. contrário. Então, o partido não é do Bolsonaro. O partido é do Valdemar. E o É isso. Bolsonaro se comportou nessa eleição dessa maneira, como quem não é do partido. Ora, o PL está na chapa do Ricardo Nunes. Ele, Bolsonaro, indicou o vice do Ricardo Nunes. E o cara não apoia. O cara que ele indicou, Na véspera como do é que você vai primeiro turno, diz confiar? que vai votar no Marçal no segundo, se passar para o segundo turno. É, não Quer tem dizer, confiança. já está fazendo seguro, além de É, covarde, é inconfiável. é isso. E no Paraná, em Curitiba, foi igual. O PL era vice do candidato do PSD, do Pimentel, Isso. né? Estava na coligação, indicou Isso. o vice, e o Bolsonaro autoriza a repórter lá de televisão, na undécima hora, a usar o nome dele, ela dispara e chega em segundo lugar, e vai para o segundo turno. É bolsonarismo versus bolsonarismo, né? Bolsonarismo explícito versus sei lá o quê, bolsonarismo enrustido, não dá para entender mais. Então, assim, esse componente, a meu ver, a direita está rachada por causa da inconfiabilidade e do egoísmo do Bolsonaro, que nunca foi um cara de partido e continua não sendo e nunca vai ser. Não está na natureza dele, né? É isso aí. Ele joga debaixo do ônibus a primeira pessoa que aparecer. Pode ser o cara mais fiel a ele que. Agora, então assim, minha síntese é a direita racha por causa da inconfiabilidade e egoísmo de Bolsonaro. Mas antes de terminar, eu queria listar algumas declarações do Malafaia que mostram como a extensão desse racha da direita. Não foi só o Bolsonaro que ele criticou. Malafaia fez uma listinha de pessoas que ele disse que está decepcionada com ele. Primeiro, o Magno Malta, né? Que senador do PL do Espírito Santo, que ficou calado na disputa
do Nunes com o Marçal, ficou quieto. Essa guerra não é minha. O cara tirou o time de campo literalmente, né? Então, primeiro. Segundo, o Marco Feliciano, deputado do PL de São Paulo, né? Também Só gente boa. soltou os cachorros para cima. O Nicolas Ferreira, que eu já mencionei, falou, ó, fez atitude de politiqueiro velho. Falou até uma frase boa aqui, o Malafaia é bom de frase, né? Diz, você sabia que nós temos agora bolsominions e nicolominions? É verdade. O Nicolas Ferreira Nicolomínios. vendeu o curso nessa eleição para candidato. Ah, você quer ser candidato? Paga aqui o meu curso que eu te seguro pela mão, te ensino tudo que você precisa fazer para se eleger. São os Nicolominions. Não parou aí, não. Aí ele ainda foi falar do Bolsonaro, obviamente, né? Dessa traição tanto em São Paulo quanto no Paraná, em Curitiba. E disse que foi a maior decepção, né? Chamou ele de covarde, de omisso, que se baseia em redes sociais. Então é isso, quer dizer, mas o que está por trás disso? Está por trás disso uma personalidade de alguém que joga só para si, de alguém Isso. que não joga coletivamente, que não está pensado, não tá pensando nos outros, não está preocupado com um conjunto de pessoas, está preocupado só consigo mesmo, que é justamente que é a personalidade antipartidária. E qual foi o resultado dessa eleição, a meu ver, o grande resultado, mais significativo de todos? Mas nós vamos conversar com quem entende isso agora em seguida, que é o Rogério Arantes, mas eu já vou dar uma palhinha da minha opinião. Acho que o grande significado dessa eleição foi a vitória das máquinas partidárias, das emendas ao orçamento, Sim. da organização dos partidos de direita tradicional e fisiológicos, que cresceram enormemente e vão mandar ainda mais do que já mandam. Então, nesse mundo em que as máquinas partidárias crescem, o Bolsonaro encolhe, né? Mas, enfim, essa é a minha síntese. Já falei demais. Vamos ficar agora para o terceiro bloco com a conversa com o Rogério, que vai ser muito mais inteligente. Ó, o Fufuca Cacildes diz aqui, ó, Bolsonaro tem um poder dado pelo imaginário dos outros. É como o bicho-papão, não tem poder se parar de acreditar nele. Ainda se fala do Malafaia um pouco, o Petros Pequeno, acho que o Malafaia entendeu que a galera jovem do Marçal vai para o Boulos, e a Janes Araújo, o Malafaia está defendendo a si próprio. Se o candidato com o Bolsonaro cai, se o Bolsonaro cai, o Malafaia cai com ele. Galera, coloca o Rogério Arantes com a gente na tela aí, vamos seguir adiante. Olá, Rogério, boa tarde para você.